O cacique José Acácio, preso há quase um mês por atos antidemocráticos, divulgou uma carta pedindo desculpas pelas críticas feitas ao sistema eleitoral. No texto divulgado por seus advogados, o Chavante afirma que quer desfazer mal-entendidos e que a decisão de escrever o que chama de nota pública oficial veio dele livre de qualquer coação. O cacique diz ainda que se baseou em informações erradas para questionar as urnas e que não há indício concreto de fraude nas eleições. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a prisão de José Acácio motivou manifestações violentas em Brasília no último dia 12 de dezembro. Houve tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal e ateamento de fogo em um ônibus por parte de manifestantes bolsonaristas. Houve carros também que foram incendiados. O Corpo de Bombeiros disse que foram 8 veículos no total, um ônibus e aparentemente 7 carros. Yuri, a gente viu o caso do Daniel Silveira, esse caso me lembrou bastante, porque quando ele estava ali numa unidade prisional, ele também gravou um vídeo mais pianinho, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, na gíria popular. E agora, o indígena que foi preso e gerou aqueles atos de vandalismo no dia 12, quer dizer, era um repúdio ali à prisão, ele também está bem mais pianinho. Não sei se as autoridades mostraram para ele alguma informação nova, né? Educaram nesse sentido sobre o sistema eletrônico, etc. E ele deixou claro, ele não houve coação alguma e deu uma mensagem que, para os bolsonaristas, como é que cai? Pois é, né? Eu lembro que no dia a gente estava na cobertura aqui ao vivo do que estava acontecendo em Brasília, nesse dia da diplomação, e já naquele momento chegou a se divulgar um vídeo em que ele tentava exercer um papel de liderança para mandar as pessoas de volta para casa, né? Para tentar, né, baixar um pouco, literalmente baixar o calor do que estava acontecendo. Foi uma conduta responsável dele naquele momento. Né? Naquele momento. Claro, enfim. Antes teve tudo que rendeu a cadeia. Eu acho que, de novo, eu vou voltar naquele ponto que a gente viveu momentos e viu pessoas tomando atitudes como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequência para os atos, como se tudo fosse palavras ao vento. E ou não como se o Bolsonaro fosse ganhar. Não, mas independente, nem vou entrar na questão se fosse ganhar ou perder, né, na disputa política tudo assim, não tudo é válido, mas é válido você defender o seu candidato e dizer que o outro vai acabar com o país, vai ser ruim. Dentro da retórica política eu até acho que isso é válido. A grande questão e aí é o ponto que sai da retórica e vira algo perigoso, para voltar ao termo da desinformação, que para muitos é muito genérico, mas me parece muito claro quando há uma intenção ou um risco muito concreto de causar prejuízos e até risco à vida das pessoas. Nesse episódio de Brasília, tinha um carro pegando fogo num posto de gasolina. E ainda, por coincidência, não era o mesmo posto, mas era um posto próximo ali da torre. Não era o posto da torre, era o postinho, que a gente chama lá de Brasília, que fica ali no começo ali da Asa Norte. Ou seja, tinha um risco muito grande, né? Você começa a mexer com fogo, pessoas sendo agredidas ali, os policiais tendo que defender patrimônio público. E destoa, inclusive, do discurso de ordem e de cuidar do país, que é uma pauta cara, ou deveria ser uma pauta cara, à direita, ao conservadorismo e aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Esse ambiente aí das redes sociais, especialmente dos grupos de WhatsApp, faz com que as pessoas se sintam muito confortáveis em dizer coisas, em combinar coisas, e que beira aí o terrorismo, a gente pode chamar de terrorismo, e como diz o Yuri, depois vem as consequências. Parece que não vai haver, porque todo mundo ali concorda com você. Acácio, né? As consequências vêm depois. Que todo mundo ali concorda com você. Então você está num ambiente privado ali no seu celular, achando que você está muito seguro, mas você está numa questão pública em que você representa risco para as pessoas. Então acho que hoje essa carta demonstra isso. Olha, não foi bem isso que eu não queria ter ido tão longe. Agora, com alguma malícia, Paulo, a gente pode pensar, será que esse arrependimento manifestado é uma estratégia para ser solto? Porque eu acho que o caso do Daniel Silveira, nesse sentido, é um pouco ilustrativo, porque ele estava mais pianinho quando estava detido, depois que foi solto, voltou a falar de uma maneira bem Daniel Silveira, né? Será que o indígena vai seguir esse mesmo caminho ou parece que é alguém mais responsável?
Só o futuro dirá? É só o futuro, e talvez o futuro não diga, né? Mas assim, pode ser claramente uma estratégia para ser solto, mas o que é bom pontuar, e eu quero aqui evocar o que o Yuri disse, então quer dizer, a tradição conservadora prega a prudência, né? Prega o senso comum no melhor sentido do termo, né? Aquele bom senso de você saber que tem hora que você pode ser um pouco mais enérgico, tem hora que você precisa recuar um pouco, mas você saber que no meio termo, como diz o Aristóteles, é onde está a virtude, né? E essas pessoas que advogam o conservadorismo e que se dizem conservadoras e tal, né, essa é mais uma prova de que elas, de fato, têm muita confusão na cabeça delas em relação, conceitualmente, ao que isso significa, que essas pessoas são absolutamente inconsequentes, né? Então, a pessoa está lá e ela, num arroubo, porque está lá com pessoas que concordam com ela sai do prumo, né? E com uma facilidade muito grande, porque também não é uma coisa que a pessoa ficou, é uma mera reação. Por isso que, nos últimos 4 anos, a gente tem insistido em chamar essas pessoas não de conservadoras, mas de reacionárias, né? Porque tudo que elas fizeram nesses 4 anos foi tudo no ímpeto de reagir. E elas estão reagindo a todo momento, a todo instante, elas não param para pensar 1 minuto na consequência daquilo que elas fazem. É o que está acontecendo agora com todo esse... E agora vai começar, e se o governo do PT tiver com esse ímpeto de ir para cima das pessoas e tal, vai acontecer um monte disso, né? Da pessoa, mas não era isso que eu queria dizer, mas não é, mas eu não... era só a minha liberdade de expressão e tal. Mas a pessoa, enquanto ela estava ali no calor do momento, ela falou, cometeu um monte de crime falando, porque também se comete crime falando. E aí a pessoa depois ela não quer responder por aquilo que ela diz. Não, mas eu não quis dizer isso. Então, assim, tinha que ter pensado um pouco antes. Então, é o caso do Cacique e é o caso do monte de gente que agora vai arrumar desculpa para dizer que não queria dizer aquilo que disse. O Paulo citou, portanto, a passionalidade e a irracionalidade. E agora, esse discurso parece mais racional, parece mais fruto ali de uma construção nesses dias que ele teve para refletir. Hélio, como é que você avalia aí a postura do indígena que foi detido? Olha, Felipe, eu acho que está havendo uma série de prisões precipitadas, sem habeas corpus. O Paulo mencionou, a pessoa pode falar e cometer um crime. Eu concordo, mas em casos muito, muito especiais. E no que a gente está falando aqui, que é discurso, né, basicamente de opinião, é só quando isso representa uma ameaça iminente de uma agressão à pessoa ali naquele momento, de forma clara e presente. Quando não é isso, é opinião, é discurso que a gente pode não concordar, é discurso que a gente acha absurdo, mas que deveria ter seu espaço na sociedade. Não sei o detalhe do caso do Cacique, não entrei no mérito, acho que quem vai fazer isso é a justiça e vai julgar o Cacique se ele realmente cometeu um ato de agressão, se ele cometeu um ato de agressão iminente, que para mim também é um crime, tá? Se é iminente, está ali, ele está ameaçando algo de agressão física a alguma propriedade, uma pessoa, também para mim é uma agressão. Mas tudo o resto não, tudo o resto tem que ser permitido na sociedade. E a gente está prendendo uma porção de gente. E olha, com inquéritos secretos, a pessoa nem sabe de onde veio, não tem acesso aos autos, a gente fica sabendo todo dia de gente que foi bloqueada, perdeu o passaporte, foi censurada nas redes sociais, pelo que ela está dizendo, sem ter chegado perto de ninguém, sem representar uma ameaça iminente a ninguém. Ou seja, por opiniões, isso que eu acho que é completamente absurdo. O nosso cacique, é bem possível, sim, que ele esteja fazendo uma estratégia. Quem não faria para sair de uma prisão? Você não pediria desculpa? Fala, meu advogado, me diga aí o que eu posso fazer para melhorar, porque esses caras são aí, estão me botando na cadeia, não me dão habeas corpus, né? Não estou tendo os meus direitos, não fui julgado ainda. Então, preso, o que eu posso fazer aí para sair? Eu acho ok ele tentar alguma coisa. Não sei nem se é um outro caso, e falaram para ele, olha, se você se comportar direitinho, a gente te libera, que seria um caso pior. Mas aí faz também, pede desculpa ao Lula, né? Parece que ele pediu desculpa ao Lula, ao Alexandre de Moraes, fez uma série de desculpas gerais, está valendo. Não quer dizer necessariamente que ele acredite nisso, talvez ele continue acreditando que ele estava certo no que ele fez. Mas, infelizmente,
a gente está vivendo um país muito diferente do que eu cresci, viu? Muito diferente. Felipe Pena, como é que você avalia esse tipo de prisão, né? Já que o Hélio colocou esse assunto, trazendo aí um pouco da história que levou a essa manifestação? A gente já debateu esse tema antes, né, Felipe? E eu acho que a prisão ela é necessária quando provoca perigo para alguém. Quando você prega a guerra civil, por exemplo, você está colocando pessoas em risco porque é gente que acredita nisso e que vai para a frente dos quartéis, como a gente está vendo, armada, com bombas, né, com bombas caseiras, que traz bombas de outros estados, inclusive. Então, eu acho sim que isso é uma medida que protege as pessoas. Isso é necessário em alguns casos. Agora, eu quero lembrar que o caso do cacique, e aí eu não vou fazer como o Leandro Rezende, que usou um samba para exemplificar o raciocínio dele, que foi muito erudito. Eu vou me ficar com Freud ainda na psicologia de grupo, que faz com que realmente as pessoas tenham muito mais coragem quando estão ali na manada, no efeito manada, né? O Freud se referia a seitas e a partidos totalitários, mas isso vale para qualquer grupo que tem crenças muito enraizadas. Você se arvora de coragem. O caso que você citou do Daniel Silveira, quando ele quebra, ele rasga a placa da Marielle ali em cima de um trio elétrico, ou um veículo qualquer, ele está no meio de um grupo também e aquele grupo está urrando para aquele ato dele de violência. Então, é muito o que o Freud falava sobre essas seitas. Com relação à prisão do indígena, a gente tem que lembrar que esse cacique, ele serviu de pretexto para que essa multidão fizesse toda aquela violência que a gente assistiu em Brasília. E aquilo, sim, já foi dito pela Cila, eu concordo com ela, são atos de terrorismo. Então, houve ali também um fio desencapado, no caso o próprio cacique, que foi utilizado por comunicadores, falsos jornalistas, como eu já mencionei antes, para incentivar aqueles manifestantes de promover atos de terrorismo em Brasília. Então, deve-se ir atrás, e já se está indo atrás também, de quem promoveu esses atos usando o cacique como desculpa, usando o cacique como pretexto. Então, nesse ponto, eu acho que o cacique até é um elo fraco desse movimento, embora ele também se arvorasse nesse conceito freudiano que eu falei de coragem dentro do grupo. Obrigado, Felipe.